Contos Inacabados, J.R. Tolkien. Primeira parte, A Primeira Era. A morte de Glaurung. Por fim, à medida que a noite alta se fechava sobre a terra, Turambar e seus companheiros chegaram a Kheb-en-Aras e ficaram contentes com o grande ruído das águas, pois, embora prometesse um risco mais abaixo, abafava todos os outros sons. Então Dorlas conduziu-os um pouco para o lado, para o sul, e desceram para uma fenda até o sopé do penhasco. Mas lá seu coração fraquejou, pois haviam muitos rochedos e grandes pedras no rio, e em torno deles a correnteza forte rangia os dentes. Este é um caminho seguro para a morte, disse Dorlas. É o único caminho para a morte ou para a vida, disse Turambar. E o atraso não fará parecer mais esperançoso. Portanto, sigam-me. E avançou à frente deles. E fosse por habilidade, bravura, fosse pelo destino, atravessou. E na profunda escuridão virou-se para ver quem vinha atrás. Um vulto escuro estava de pé ao seu lado. Dorlas? Perguntou ele. Não, sou eu, disse Huntor. Dorlas desistiu da travessia, pois um homem pode gostar da guerra e ainda assim temer muitas coisas. Está sentado na margem, tiritando, imagino eu, e que a vergonha o domine pelas palavras que disse ao meu parente. Agora, Turambar e Huntor descansaram um pouco, mas logo à noite os enregelou, pois estavam ambos ensopados de água. Começaram então a procurar um caminho ao longo do rio, para o norte, em direção à posição ocupada por Glaurung. Lá o abismo ficava mais escuro e mais estreito, e à medida que avançavam, as apalpadelas podiam ver acima deles um tremeluzir como que o de fogo em brasa, e ouviam um rosnado do grande lagarto em seu sono vigilante. Procuraram, tateando um caminho de subida, para se aproximarem sobre a beira, pois nisso residia toda a sua esperança de chegar ao inimigo por baixo da sua guarda. Mas agora o fedor era tão violento que ficaram tontos e escorregavam ao escalar, agarravam-se aos troncos das árvores e vomitavam, esquecendo em sua aflição todo medo, salvo o pavor de caírem nos dentes do Teglin. Estamos gastando nossas forças minguantes sem motivo, disse então Turambar a Huntor. Pois, enquanto não soubermos onde o dragão passará, escalar será em vão. Mas quando o soubermos, disse Huntor, então não haverá tempo de achar um caminho para sair do abismo. É verdade, disse Turambar. Mas quando tudo depende da sorte, é na sorte que devemos confiar. Pararam, portanto, e esperaram, e de ravina escura observaram uma estrela branca, muito alta, arrastar-se de um lado para o outro da tênue faixa de céu. E então Turambar lentamente caiu em um sonho onde toda a sua força de vontade era dedicada a se agarrar, por muito que uma maré negra sugasse e roesse seus membros. De repente houve um grande barulho e as paredes do abismo tremeram e ecoaram. Turambar despertou e disse a Huntor: ele se mexe, chegou a hora. Golpeie fundo, pois agora 2 terão de golpear por 3. E com isso Glaurung começou seu ataque a Brethil. E se passou bem como Turambar esperara, pois agora o dragão arrastou-se lento e pesado até a beira do penhasco, e não se desviou, mas aprontou-se para saltar sobre o abismo com as enormes patas dianteiras, para depois puxar o corpanzil. O terror vinha com ele, pois não começou sua passagem bem por cima deles, mas um pouco ao norte, e os que observavam de baixo podiam ver a enorme sombra de sua cabeça diante das estrelas, e suas mandíbulas estavam escancaradas, e tinha 7 línguas de fogo. Então soltou um sopro, de forma que toda a ravina se encheu de uma luz vermelha, e de sombras negras voando entre as rochas. Mas as árvores diante dele murchavam e se consumiam em fumaça, e pedras caíam num rio com estrondo. E em seguida se lançou para diante,
agarrou o penhasco oposto com as garras enormes e começou a se içar para o outro lado. Agora era preciso ser temerário e rápido, pois embora Turambar e Huntor tivessem escapado ao sopro, visto que não estavam exatamente na trajetória de Glaurung, ainda tinham de se aproximar dele antes que atravessasse, ou teria sido inútil toda a sua esperança. Indiferente ao perigo, Turambar escalou pela beira da água para se postar debaixo dele, mas tão mortíferos eram lá o calor e o fedor que cambaleou e teria caído se Huntor, seguindo o resoluto, não tivesse segurado pelo braço para equilibrá-lo. Coragem admirável, disse Turambar. Feliz foi a escolha que o tomou por ajudante. Mas, no exato instante em que falava, uma grande pedra despencou de cima, atingindo Huntor na cabeça, e ele caiu na água, e dessa forma faleceu. Não o menos valoroso da casa de Halef. Então Turambar exclamou: Aí, é uma desgraça caminhar na minha sombra. Por que busquei auxílio? Pois agora você está só, ó Senhor do Destino. Como deveria saber que estaria? Agora vença sozinho. Então chamou para si toda a sua força de vontade e todo o seu ódio do dragão e de seu senhor. E pareceu que, de repente, encontrou uma força do coração e do corpo que antes não conhecera. E escalou o penhasco, de pedra em pedra, e de raiz em raiz, até que por fim agarrou uma árvore delgada que crescia um pouco abaixo da beira do abismo, e que ainda estava firmemente enraizada, apesar de ter o topo queimado. E, enquanto ele se equilibrava em uma forquilha de seus galhos, passou por cima dele a parte mediana do dragão, descendo a oscilar quase sobre sua cabeça, de tão pesada, antes que Glaurung conseguisse erguê-la. Pálido e enrugado era o lado inferior, e todo úmido com uma substância cinzenta e viscosa, a qual estava aderida a toda espécie de imundície do solo, e recendia a morte. Então Turambar puxou a espada negra de Beleg e desferiu um golpe para cima, com toda a força de seu braço e de seu ódio, e a lâmina mortífera, longa e ávida, entrou no ventre até o punho. Então Glaurung, sentindo os estertores da morte, soltou um urro que sacudiu toda a floresta, e os vigias e Nengirith ficaram apavorados. Turambar cambaleou como quem foi golpeado e caiu escorregando, e a espada foi-lhe arrancada da mão e permaneceu enfiada no ventre do dragão. Pois Glaurung, em grande espasmo, ergueu todo o seu corpanzil trêmulo e lançou sobre a ravina, e lá, na margem oposta, contorceu-se, urrando, debatendo-se e enrolando em agonia, até destruir uma grande área em seu redor. E finalmente ficou deitado em fumaça e ruína, e não se moveu mais. Agora Turambar estava agarrado às raízes da árvore, atordoado e quase desmaiado, mas lutou consigo mesmo e se forçou a avançar. E meio deslizando, meio escalando, desceu ao rio e empreendeu outra vez a perigosa travessia, agora engatinhando em mãos e pés, agarrando-se, cego com os borrifos, até que finalmente passou e subiu exausto pela fenda por onde haviam descido. Assim chegou afinal ao lugar do dragão moribundo. Fitou seu inimigo abatido sem compaixão e ficou contente. Lá jazia agora Glaurung, com as mandíbulas escancaradas. Mas todos os seus fogos estavam extintos, e seus olhos malignos estavam fechados. Estava estendido de comprido e rolara sobre um lado, e o punho de Gurfeng estava enfiado em seu ventre. Encheu-se então de alegria o coração de Turambar e, apesar do dragão ainda respirar, quis recuperar sua espada, que, se antes lhe era cara, agora valia para ele todo o tesouro de Nargothrond. Demonstraram ser verdadeiras as palavras ditas quando foi forjada, de que nada, grande ou pequeno, que ela mordesse haveria de viver. Portanto, chegando-se ao inimigo, pôs o pé sobre seu ventre e, agarrando o punho de Gorfeng, aplicou sua força em puxá-la.
e exclamou, zombando das palavras de Glaurung em Nargothrond: Salve, lagarto de Morgoth! Mais uma vez feliz encontro. Morra agora e que as trevas o tenham. Assim está vingado Túrin, filho de Húrin. Então extraiu a espada com toda a força e no instante que o fez, saiu com ela um esguicho de sangue negro que lhe caiu na mão e sua carne queimou-se com o veneno, de forma que gritou alto de dor. Com isso Glaurung mexeu-se, abriu os olhos maléficos e encarou Turambar, com tanto rancor que lhe pareceu ter sido atingido por uma flecha. E por essa causa e pelo tormento da mão desmaiou, jazendo por cima da espada, como morto ao lado do dragão. Então, os urros de Glaurung chegaram aos ouvidos das pessoas em Nengireth, e elas se encheram de pavor. E quando os vigias contemplaram de longe a grande ruína e queimada que o dragão provocara em sua agonia, acreditaram que estava pisoteando e destruindo aqueles que o haviam atacado. Então, de fato, desejaram que fossem mais longas as milhas até lá. Mas não se atreviam a sair da elevação onde se reuniam, pois lembravam-se das palavras de Turambar de que, se Glaurung vencesse, iria primeiro para Ethelbrandir. Portanto, esperavam temerosos por algum sinal do movimento seu, mas nenhum deles era tão intrépido para descer e buscar notícias no lugar da batalha. Eniniel permaneceu sentada, imóvel, exceto pelo fato de que tremia e não conseguia apaziguar os membros. Pois, quando ouviu a voz de Glaurung, o coração morreu em seu peito, e ela sentiu que a treva a assolava mais uma vez. Assim Brandir a encontrou, pois chegou finalmente à ponte sobre o Quelebros, lento e exausto. Todo o longo caminho viera mancando sozinho com a muleta, e eram pelo menos 5 léguas de sua casa até ali. O medo por Nínia o impelira, e agora as notícias que ouviu não eram piores do que temera. O dragão atravessou o rio, disseram-lhe os homens, e o Espada Negra certamente está morto, bem como os que foram com ele. Então Brandir pôs-se ao lado de Níniel, adivinhou-lhe a angústia e esterneceu-se por ela. Mas ainda pensou: o Espada Negra está morto e Níniel vive. E estremeceu, pois de repente parecia fazer frio junto às águas de Nengireth, e lançou seu manto em torno de Níniel. Mas não achou palavras para dizer, e ela não falou. O tempo passou e Brandir ainda estava em pé ao seu lado, em silêncio, espiando a noite e escutando. Mas nada podia ver, e não ouvia nenhum som, exceto a queda das águas de Nengireth, e pensou: agora certamente Glaurung se foi e passou para Brethil. Mas não sentia mais pena de seu povo, tolos que haviam desprezado seu conselho e dele haviam zombado. Que o dragão vá a Amon-Obel, e então haverá para escapar, para levar Níniel para longe. Mal sabia para onde, pois jamais viajara para fora de Brethil. Por fim, inclinou-se e tocou o braço de Níniel. O tempo passa, Níniel. Venha, é hora de partir. Se me deixar, vou conduzi-la. Então ela se levantou em silêncio, tomou-lhe a mão e os dois passaram sobre a ponte, descendo a trilha que levava às travessias do Teiglin. Mas quem os viu movendo-se como sombras no escuro não sabia quem eram, e não se importava. E quando haviam caminhado um pouco através das árvores silenciosas, a lua nasceu além de Amonbel, e as clareiras da floresta encheram-se de uma luz cinzenta. Então Níniel parou e perguntou a Brandir: este é o caminho? Qual é o caminho? Respondeu ele, pois toda a nossa esperança em Brethil acabou-se. Não temos caminho, exceto para escapar do dragão e fugir para longe dele enquanto ainda é tempo. Você se ofereceu para levar-me até ele, disse Níniel, fitando com espanto. Ou pretende enganar-me? O Espada Negra é meu amado e meu marido, e só vou para encontrá-lo. Que outra coisa você poderia pensar? Agora faça o que quiser, mas eu preciso apressar-me. E, enquanto Brandir detinha estupefato por um momento, ela se afastou dele correndo, e ele a chamou para si aos gritos.
Espere, Níniel, não vá sozinha. Você não sabe o que irá encontrar. Eu vou com você. Mas ela não lhe dava atenção, e agora corria como se o sangue a queimasse. Aquele que antes estivera frio, e apesar de ele segui-la como podia, logo não conseguia mais vê-la. Amaldiçoou então seu destino e sua debilidade, mas não retornou. Agora a lua se erguia branca no firmamento e estava quase cheia. E quando Níniel desceu do planalto para a região próxima ao rio, pareceu-lhe que se recordava dela e a temia. Pois chegara às travessias do Teiglin e Haupt-en-Elef lá se erguia diante dela, pálido ao luar, com uma sombra negra lançada sobre ele de lado a lado. E do túmulo emanava um grande pavor. Então ela voltou-se com um grito e fugiu para o sul, seguindo o rio. Lançou longe o manto ao correr, como se lançasse fora uma treva que aderia a ela. E por baixo estava trajada de branco, e reluzia ao luar enquanto esvoaçava por entre as árvores. Assim Brandir, acima dela na encosta, a viu, e desviou-se para cruzar sua trajetória, se conseguisse. Encontrou por sorte a estreita senda que Turambar usara, pois esta saía do caminho mais trilhado e descia íngreme para o rio ao sul, e por fim ele a alcançou outra vez por trás. No entanto, por mais que chamasse, ela não o atendia ou não o ouvia, e logo ganhou distância mais uma vez. Assim se aproximaram da floresta ao lado de Keben-en-Aras, um lugar de agonia de Glaurung. A lua navegava então ao sul, descoberta de nuvens, e a luz era fria e límpida. Chegando à borda da ruína que Glaurung fizera, Níniel viu seu corpo ali estendido, e seu ventre cinzento ao clarão da lua. Mas a seu lado jazia um homem. Então, esquecendo o medo, ela continuou correndo entre os destroços fumegantes, e então chegou até Turambar. Ele caíra de lado, e sua espada estava por baixo dele, mas a luz branca tinha o rosto lívido como a morte. Então ela se lançou ao seu lado, chorando, e beijou. Pareceu-lhe que sua respiração era muito fraca, mas acreditou que era apenas uma ilusão de falsa esperança, pois ele estava frio, não se movia, nem lhe respondia. E enquanto a acariciava, descobriu que tinha a mão enegrecida, como se tivesse sido chamuscada. Lavou-a com suas lágrimas e, arrancando uma faixa de suas vestes, enfaixou-a. Mas ele ainda não se movia ao seu toque, e ela o beijou mais uma vez e gritou em voz alta: Turambar, Turambar, volte! Ouça-me, desperte, pois é Níniel. O dragão está morto, e só eu estou aqui com você. Mas ele nada respondeu. Seu grito foi ouvido por Brandir, pois ele chegara à beira da ruína. Mas, no momento em que deu passo à frente na direção de Níniel, foi detido e permaneceu imóvel. Pois o grito de Níniel, Glaurung mexeu-se pela última vez, e um tremor percorreu todo o seu corpo. Ele entreabriu os olhos malignos como fendas, e a lua brilhava neles enquanto ele falou, arfando: Salve, Nínior, filha de Húrin. Mais uma vez nos encontramos antes do fim. Concedo-te alegria por teres encontrado teu irmão afinal, e agora o conhecerás. O que apunhala no escuro, traiçoeiro com os inimigos, desleal com os amigos e uma maldição para sua família. Túrin, filho de Húrin. Mas o pior de todos os seus feitos há de sentir em ti mesma. Sentou-se então Nínior como que atordoada, mas Glaurung morreu, e com sua morte o véu de sua maldade desprendeu-se dela, e todas as suas lembranças se aclararam, dia após dia. Nem esquecera nada do que lhe havia acontecido desde que se deitara em Haupt-en-Elef, e todo o seu corpo estremeceu de horror e angústia. Mas Brandir, que tudo ouvira, ficou estupefato e encostou-se a uma árvore. Subitamente Nínior pôs-se de pé de um salto, parou pálida como um espectro à luz da lua e baixou os olhos para Túrin. Adeus, ó duas vezes amado, gritou. A Túrin Turambar
Turum Ambartanen, senhor do destino, pelo destino assenhorado. Ó, feliz por estar morto. Então, desesperada de pesar e com horror que dela se apossara, fugiu tresloucada daquele lugar, e Brandir seguiu atrás dela trôpego. Espere, espere, Nínia, gritou ele. Por um momento, ela se deteve, olhando para trás com olhos arregalados. Esperar? Gritou. Esperar? Sempre foi seu conselho. Oxalá o tivesse seguido. Mas agora é tarde demais, e agora não esperarei mais na face da Terra-média. E continuou correndo diante dele. Chegou rápida à borda de Keleb-en-Aras e lá parou, olhando para a água ruidosa. Água, água, leve agora Níniel-Nienor, filha de Urim. Luto, luto, filha de Morwen, leve-me e carregue-me até o mar. Com essas palavras, lançou-se sobre a borda. Um clarão branco tragado no abismo escuro, um grito perdido no rugir do rio. As águas do Teiglin seguiram seu curso, mas Keleb-en-Aras não mais existia. Kebed-Naemarth, os homens a chamaram depois disso, pois nenhum servo jamais saltara ali outra vez, e todas as criaturas vivas o evitavam, e nenhum homem caminhava na sua margem. O último dos homens que olhou pela sua escuridão abaixo foi Brandir, filho de Randir, e afastou-se horrorizado, pois seu coração fraquejou. E apesar de agora detestar a vida, não pôde buscar lá a morte que desejava. Então seu pensamento voltou-se para Turin Turambar. Odeio ou tenho pena de você? Perguntou. Mas você está morto, não lhe devo gratidão. A você tomou tudo o que eu tinha ou desejava ter. Mas meu povo tem uma dívida com você. É adequado que ouçam a história por mim. E assim começou a voltar cocheando por Nengirith, evitando como um estremecimento o lugar do dragão. E ao escalar novamente a trilha íngreme, deu com um homem que espiava atrás das árvores, e recuou à vista dele, mas percebera seu rosto um clarão de um sol poente. Ah, Dorlas! Exclamou. Que novas pode me dar? Como escapou com vida? E que é de meu parente? Não sei, respondeu Dorlas, soturno. Então isso é estranho, disse Brandir. Se deseja saber, disse Dorlas, o Espada Negra queria que vadeássemos as corredeiras do Teiglin no escuro. É estranho que eu não tenha conseguido? Sou mais hábil com o machado do que alguns, mas não tenho pés de cabra. Então prosseguiram sem você para atacar o dragão? Perguntou Brandir. Mas como foi quando ele passou por cima? Pelo menos você estaria por perto e veria o que aconteceu. Mas Dorlas não deu resposta e só encarou Brandir com ódio nos olhos. Então Brandir compreendeu, percebendo de repente que aquele homem desertara seus companheiros e então, acovardado pela vergonha, escondera-se na floresta. Que vergonha, Dorlas, disse. Você é o gerador de nossos pesares, incitando a Espada Negra, trazendo o dragão sobre nós, entregando-me ao desdém, levando Huntor à morte, e depois foge para acovardar-se na floresta? E, enquanto falava, outro pensamento lhe veio à mente. Disse então com grande ira: por que não trouxe notícias? Seria a mínima penitência que poderia fazer. Se as tivesse trazido, a senhora Níniel não teria precisado buscá-las jamais. Jamais precisaria ter visto o dragão. Poderia ter vivido. Dorlas, eu o odeio. Guarde o seu ódio, disse Dorlas. É tão débil quanto os seus conselhos. Não fosse por mim, os orques teriam vindo pendurá-lo como espantalho em seu próprio jardim. Tome para si o nome de covarde. E com essas palavras, mais disposto à cólera por estar envergonhado, desferiu um golpe em Brandir com seu punho enorme, e assim terminou sua vida, antes que a expressão de espanto deixasse seus olhos. Pois Brandir puxou a espada e lhe aplicou o golpe da morte. Então, por um momento, ficou ali de pé, tremendo, nauseando com o sangue. E, lançando a espada ao chão, virou-se e seguiu o caminho, curvado sobre a muleta. Quando Brandir chegou a Nengirith, a pálida lua já se havia posto, e a noite terminava. A manhã se abria no leste.
As pessoas que ali estavam encolhidas, perto da ponte, viram-no chegar com uma sombra cinzenta na aurora, e alguns gritaram espantados. Onde esteve? Você a viu? Pois a senhora Níniel se foi. Sim, foi-se. Foi-se para nunca mais voltar. Mas eu vim lhe trazer-lhes notícias. Ouça agora, povo de Brethil, e diga se alguma vez existiu história como as que lhe trago. O dragão está morto, mas morto está também Turambar a seu lado. E essas são boas notícias. Sim, ambas são boas de fato. Então o povo murmurou, espantado com sua fala. E alguns disseram que estava louco, mas Brandir exclamou: ouçam-me até o fim. Níniel também está morta. Níniel, a bela, que vocês amavam, que eu amava mais do que ninguém. Saltou da borda do salto do cervo, e os dentes do Teiglin o levaram. Foi-se, odiando a luz do dia. Pois foi o seguinte o que ela soube antes de fugir. Eram ambos filhos de Húrin, irmã e irmão. Ele era chamado o Mormegil. Turambar chamava-se a si mesmo, escondendo seu passado. Túrin, filho de Húrin. Níniel a chamávamos, sem conhecermos seu passado. Ninor ela era, filha de Húrin. A Brethil trouxeram a sombra de seu negro destino. Aqui seu destino caiu, e de desgosto esta terra nunca há de se livrar. Não a chamem de Brethil, não terra dos Halefrin, mas Sar Nirin Húrin, túmulo dos filhos de Húrin. Então, apesar de ainda não compreenderem como aquele mal chegara a acontecer, o povo chorou no lugar onde estava, e alguns disseram: há um túmulo Teiglin para Níniel, a amada. Um túmulo há de haver para Turambar, mais valoroso dos homens. Nosso libertador não há de ficar deitado sob o céu. Vamos até ele.